Aleluia, meus irmãos. Glória a Deus. O Espírito Santo me deu graça e sabedoria para que eu possa trazer clareza a respeito de uma prática espiritual que é crucial para o desenvolvimento da sua fé. Essa prática espiritual é muito mal entendida, muito mal compreendida. E muitas pessoas, por não ter clareza, e por não ter experiência com essa prática, elas muitas vezes desistem ou elas resistem, né? Mas essa prática espiritual, ela vai fazer você andar em Deus, porque ela é muito importante. E que o Espírito Santo possa nos ajudar agora, porque eu quero ser um pouco diligente em transmitir isso que Deus mandou falar para vocês, tá bom? Então vamos lá. O que é a confissão da palavra? O que é a declaração da palavra? Né? O que é, André, a confissão da palavra? Essa é a prática, a confissão da palavra. O que é a confissão da palavra? A confissão da palavra é declarar aquilo que a palavra de Deus diz que você é em Cristo. O que é confessar a palavra, André? O que é declarar a palavra, André? Vocês falam tanto de confissão da palavra. O que é isso? Confessar a palavra é declarar aquilo que a palavra de Deus, a Bíblia, diz que você é em Cristo, né? É você declarar aquilo que a palavra de Deus diz que você é em Jesus. O que você é em Jesus? Responde para mim. Você sabe o que você é em Cristo? A Bíblia diz que nós nos tornamos para Deus em Jesus a sabedoria de Deus, a justiça, a santificação e a redenção. A Bíblia diz que você é nele uma nova criatura e que as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. A Bíblia diz que você é nele abençoado com todas as sortes de bênção. A Bíblia diz que você é nele curado pelas suas feridas e pelas suas chagas. A Bíblia diz que ele se fez pobre para que você fosse enriquecido nele. André, fundamento bíblico para isso. Eu vou te dar dois. Isaías 51, verso 17. Ele diz assim: E eu colocarei na tua boca as minhas palavras. O que é confessar a palavra? É declarar aquilo que Deus diz que você é em Cristo. E eu colocarei, Isaías 51, 17. E eu colocarei na tua boca as minhas palavras. E eu estenderei novos céus e fundarei nova terra, e direi a Sião, tu és o meu povo. Isaías 51, verso 17. Então Deus está falando aqui que ele colocaria a palavra dele na boca do seu povo, né? Então, a pergunta que eu tenho para você: você coloca a palavra de Deus na tua boca? Vamos lá. A Bíblia diz em João capítulo 15, verso 7, outro fundamento bíblico, né, que para embasar esse ensino. Jesus falou: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, João capítulo 15, verso 7, Jesus falou: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós. As palavras de Cristo estão permanecendo em vós? Colossenses capítulo 3, verso 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Em outra tradução está dizendo aqui: habite abundantemente em vós a palavra de Cristo. Tá
Está habitando ricamente em vós a palavra de Cristo? Tá. Se não está, enche o coração da palavra. Porque Jesus falou que a boca fala do que está cheio o coração. Então, enche o coração da palavra de Cristo. E assim você vai falar a palavra de Cristo. Você vai declarar aquilo que Deus diz que você é. Né, meu irmão? Você não vai falar o que o diabo diz que você é, mas você vai falar aquilo que Deus diz que você é. Outro fundamento, outro texto para embasar esse ensino, né? Para nos dar, vamos lá, diz em Josué capítulo 1, verso 7, diz assim, Josué capítulo 1, verso 7, a Bíblia diz assim, só um momento, Josué capítulo 1, verso 7, diz assim, Deus chamou Josué depois da morte de Moisés, e aqui é Deus que está falando para Josué. É Deus que está dando uma chave para que Josué possa prosperar nos seus caminhos. E olha o conselho de Deus para Josué. Ele diz assim, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei, a palavra de Deus, que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Agora no verso 8 ele vai dar chaves para Josué. Olha o que ele fala, a primeira. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Olha lá. Não se aparte da tua boca a palavra de Deus. Ei, não pare de falar a palavra de Deus, não cesse de falar da palavra de Deus. Segundo, para que prudentemente, então vamos lá, não aparte da tua boca o livro dessa lei, não aparte da tua boca a palavra de Deus, primeiro. Segundo, antes medita nele ou nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, não cesse de falar da palavra. Medite na palavra dia e noite. Você está meditando na palavra dia e noite? Ih, meu irmão, tem que ter a palavra no coração. Davi falou, eu escondi as suas palavras no meu coração, para que eu não pecasse contra ti. Você está escondendo a palavra no coração? Você está meditando na palavra de Deus dia e noite? Não cesse de falar desse livro, mas medita nele dia e noite. Então, com esses textos, a gente entende que Deus, na sua palavra, Ele está nos aconselhando a ter a palavra dele na boca e declararmos essa palavra. Isso é confissão da palavra, é você confessar aquilo que Deus diz que você é. E agora, o que isso vai trazer de benefício para você? Primeiro, isso vai ativar a fé em você. Isso vai fazer a fé vir. Isso vai liberar a fé em você. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você declara, quando você fala, quando você replica aquilo que Deus diz que você é, isso vai fazer a fé vir, porque você está falando aquilo que Deus diz que você é. Você vai ouvir aquilo, você vai pensar aquilo, e você vai falar aquilo. Isso vai gerar fé, porque a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não deixe sair da sua boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra destrutiva, mas somente palavras que trazem edificação. Então, fale a palavra de Deus, que vai te edificar. Segunda coisa, isso vai trazer para você transformação de mente. Quando você começa a declarar a palavra, isso vai trazer para você transformação de mente, e é um desejo de Deus que você tenha a mente renovada pela palavra. André, que texto diz isso? Efésios capítulo 4, renovai-vos no espírito do vosso entendimento.
Romanos capítulo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos a vossa mente. Não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas transformais a vossa mente, pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, os meus caminhos não são os seus caminhos. Ou seja, você precisa pensar como Deus pensa, você precisa enxergar como Deus enxerga, você precisa ver como Deus vê. E como é que você vê como Deus vê? Por meio da palavra. Quando você lê a palavra, você entra no coração de Deus. Então, declarar a palavra, confessar a palavra, falar aquilo que Deus diz a seu respeito, falar aquilo que você é em Cristo, isso vai trazer transformação de mente para você. Número 1, isso vai fazer a fé vir, porque a fé vem pelo ouvir. Segundo, vai trazer transformação de mente. E terceiro, você vai liberar o poder de Deus. Jesus falou: as minhas palavras são espírito e vida. Querido, quando você começa a declarar a palavra, você libera a fé, você libera o poder de Deus. Só existe uma maneira de liberar o poder de Deus, por meio da palavra. A Bíblia diz que Jesus, com a sua palavra, expulsava demônios e curava enfermos. Ei, é por meio das suas palavras, em harmonia com a palavra de Deus. As suas palavras têm que estar de acordo com a palavra de Deus. Elas precisam estar em harmonia com a palavra de Deus. Não é só falar palavras que vêm da sua mente, é harmonizar a sua palavra com a palavra de Deus. É mesclar a sua mente com a mente de Deus. É harmonizar, é dançar com Deus. Você precisa dançar com Deus, você precisa estar em harmonia com a palavra de Deus. Não andarão dois juntos se não tiver de acordo. Amós capítulo 3, verso 2. Então você precisa estar de acordo com a palavra de Deus. Você precisa falar coisas, você precisa confessar coisas que estão de acordo com a palavra de Deus. Esse é o fundamento, é confessar aquilo que Deus diz que você já é em Cristo. É declarar, até que a sua mente, até que o seu coração creia nisso. Isso, agora, quarta coisa, isso não vai mudar Deus, isso vai mudar você. É você que precisa crer que Jesus já fez tudo para você. Não é Deus que precisa crer, é você. Então, através de você colocar a palavra na boca, através de você seguir o conselho que Deus deu para Josué, não cesse de falar a palavra, medita nela de noite, para que tenhas cuidado de praticar tudo que nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho. Aleluias! Espero que eu tenha trazido clareza para você, em nome de Jesus. Eu amo vocês, um abraço.